Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática e agora nós vamos começar a entrar no campo da estatística. Então, nosso próximo assunto é a introdução à estatística e nós vamos começar descobrindo as principais definições, os principais conceitos dentro desse campo da estatística. Vamos lá? Então, antes de tudo, a gente precisa saber a diferença existente entre população e amostra. O que é uma população? O que é uma amostra? A estatística trabalha muito com pesquisas, muito. Podemos dizer que é a área da matemática de pesquisas. Então, esse conceito de população e o conceito de amostra, ele está muito ligado a isso. Por quê? População é um conjunto de elementos, é o conjunto inteiro de elementos, tá? E a amostra vai ser uma parte desse conjunto. Vamos para um exemplo? Imaginem que eu quero fazer uma pesquisa lá na escola Conde Corrêa de Araújo. Então, a minha população geral, eu quero fazer essa pesquisa com os alunos. Então, a minha população vai ser todos os alunos da escola. É a população geral, tá certo? É o número de elementos total. Mas eu não quero pesquisar todos eles por tempo, por diversos fatores. Então, eu vou pegar uma amostra desses alunos para poder fazer a minha pesquisa mais rápido, tá certo? Então, a minha população total são todos os alunos da EREM CCA, porém, a minha amostra serão apenas os alunos do segundo ano. Deu para entender aí a diferença? População é o conjunto como todo, o número total de elementos. E a amostra é uma parte desse conjunto, ok? Outro conceito muito importante dentro da estatística é o conceito da variável. Qual o elemento que a gente está pesquisando? Como a gente vai analisar esse elemento, tá? Então, esse conceito aqui, ó, vai depender do tipo de pesquisa que a gente vai fazer. Vamos entender melhor um pouco disso, porque existem vários tipos de variável. Então, de acordo com a nossa pesquisa, é que a gente vai analisar qual a variável que vai ser mais adequada para a nossa pesquisa. Vamos ver lá. Existem dois tipos básicos de variáveis: as qualitativas e as quantitativas. O próprio nome em si já diz. Quali, lembra a qualidade, tá? E quantidade. Então, essa daqui a gente vai utilizar em pesquisas que não querem tanto saber de quantidade, querem saber mais de qualidade do processo, tá certo? E essa outra a gente utiliza mais em relação a números, a quantidades, por exemplo, quantidade de doentes, quantidades de afetados. Nessa época aí de coronavírus, a gente tem inúmeras pesquisas quantitativas, porque aí são quantidades de pacientes infectados, quantidades de pacientes que não apresentaram sintomas, e aí as qualitativas seriam essas pesquisas relacionadas mais a quantos brancos e quantos negros já foram infectados pelo novo coronavírus, quantos de classe alta, quantos de classe baixa. Então, percebam que quando vocês falam mais nesse sentido, a gente não está priorizando tanto a quantidade, mas a gente também está priorizando a qualidade. Então, existem as qualitativas e as quantitativas, e eu também posso ter uma pesquisa dos dois tipos, quali e quantitativa, tá certo? Então, mas basicamente as variáveis são desses dois tipos aqui.
Porém, esses dois tipos, eles se subdividem. Vamos ver como? Ó, vamos analisar primeiro as qualitativas. Eu posso ter qualitativas nominais e qualitativas ordinais. Qual a diferença entre elas? As nominais vão ser pesquisas que vão dar nomes. Por exemplo, qual a sua profissão? Qual o seu sexo? Nesse caso, se é feminino, masculino, qual a sua profissão? Você é professor, você é pedreiro, você dá a ideia de nomes, tá certo? Então, eu tenho uma qualitativa nominal, são pesquisas desse tipo. Qualitativas ordinais, ordinais, você lembra o nome ordem, então estabelece uma ordem. Por exemplo, escolaridade, qual a sua escolaridade? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, isso estabelece uma ordem, tá certo? Qual sua classe social? Você é classe média baixa, classe média alta, você é pobre e assim por diante. Então, quando estabelecer uma ordem, ela é qualitativa ordinal. Quando apenas indica um nome, ela é uma qualitativa nominal, ok? Vamos. E as quantitativas? Existem as quantitativas discreta e as quantitativas contínua. Qual a diferença entre elas? Basicamente, uma se trata de números inteiros e as outras podem ter números fracionários. Como assim? Discreta, ó, número de filhos. Eu não posso ter meio filho. Eu não posso ter um terço de filho, tá certo? Eu só posso ter um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos. Eu não posso ter 2 filhos e meio. Então, na discreta, a gente só pode ter números inteiros. Por exemplo, número de acessos. Números de acessos a algum sistema, ou então a internet, tá certo? Eu não posso ter acessado a internet 2 vezes e meia. Ou eu acessei 2 vezes, ou eu acessei 3 vezes, tá? Então, a discreta trata com números inteiros. A contínua, eu já posso ter números decimais. Eu já posso ter números com vírgula na contínua. Por exemplo, altura, eu posso ter 1,56 de altura. Peso, eu posso ter 56 quilos e 700 gramas, tá? Então, na contínua, a gente trabalha com números decimais também. Então, basicamente, discreta, números inteiros, contínua, números decimais também. Ok? Vamos continuar. Agora vamos falar de frequências. Frequência é a quantidade de vezes que acontece algum fenômeno, tá? Então, para a gente saber a quantidade de vezes que acontece esse fenômeno, existem 2 tipos de frequência, a absoluta e a relativa. A gente vai entender mais ou menos aí como é cada uma delas. Vamos aprender através de um exemplo que eu acredito que vai ser mais fácil para vocês entenderem, ok? Eu tenho aqui, ó, uma variável, número de fios, é uma variável quantitativa, eu tô falando de números, tá? Quantitativa e uma quantitativa discreta, porque eu não posso ter um filho e meio. Ou eu tenho um filho, ou eu tenho 2 filhos e tal. Tá certo? Então, nessa coluna aqui, ó, eu coloquei o número de filhos. E nessa outra, eu vou ter a frequência absoluta. O que é essa frequência absoluta? É o valor exato da quantidade de vezes que ocorreu aquilo, tá? Ou algum fenômeno. Por exemplo, nessa pesquisa aqui, perguntaram quantas pessoas não tinham nenhum filho, 0 filhos. Então, 5 pessoas não têm nenhum filho. O valor exato é 5.
5 pessoas, ok? Então, por isso que é o valor absoluto, frequência absoluta. É a quantidade de vezes que aconteceu tal em valor absoluto. Quantas pessoas tiveram apenas um filho? 7 pessoas. Quantas pessoas tiveram 2 filhos? 6 pessoas tiveram 2 filhos. Quantas pessoas tiveram 3 filhos? Apenas 2 pessoas chegaram a ter 3 filhos. E aqui embaixo, ó, a gente coloca o total, ok? Então, a frequência absoluta é o valor absoluto da pesquisa, tá certo? Frequência relativa. Já a frequência relativa, a gente vai dar por porcentagem. Então, a gente aqui precisa saber um pouco calcular porcentagem, tá certo? Nesse caso aqui, ó, eu vou ensinar vocês agora como vai calcular essa frequência relativa. Mas, basicamente, a diferença delas duas é isso. A frequência absoluta é o valor absoluto, o valor exato da frequência. E a frequência relativa é esse valor aqui expresso em porcentagem. Lembrando que se é em porcentagem, o total aqui, ó, sempre tem que dar 100%. Se não chegar a 100% aqui, então significa que vocês erraram aí em algum trajeto aqui embaixo, tá certo? Então vamos lá. Primeiro passo para a gente calcular essa frequência relativa é pegar o valor absoluto e dividir ele pelo valor total. Então eu vou ter, ó, 5 sobre 20. Eu vou fazer essa divisão normal, mas vocês podem ir simplificando para chegar até na última fração, tá certo? Ou vocês podem já fazer essa divisão direto. Eu vou fazer essa divisão direto já para vocês aprenderem direitinho como chegar a essa porcentagem, tá certo? Então, eu vou ter, ó, 5 dividido para 20. Eu não posso dividir 5 para 20, então acrescento um zero aqui, uma vírgula, e outro zero aqui, ó, tá? Então, eu tenho 50 dividido para 20, dá 2. 2 vezes 20, 40. Para 50, 10. E eu ainda posso acrescentar um zero aqui, ó, para continuar a divisão. 100 dividido por 20 dá 5. Então, ó, esse resultado todo deu 0,25. Isso implica que em porcentagem eu tenho 25%. Isso significa dizer o quê? Que do total de pessoas, 25% delas não tem nenhum filho, ok? Então, vamos lá. Do mesmo jeito, a gente pode continuar fazendo os outros. Eu vou ter 7 sobre 20, é sempre, ó, o valor absoluto dividido pelo valor total, sempre, tá? Eu vou ter 6 dividido por 20... E eu vou ter 2 dividido por 20. Eu vou deixar para vocês fazerem essa divisão aí. Eu já vou dar a resposta aqui, tá certo? Por questão de tempo. Mas aí vocês já sabem mais ou menos como fazer essa divisão. E fica mais fácil para vocês, tá certo? Então, ó, 7 dividido por 20 dá 0,35. Ou 35%, tá? 6 dividido por 20 dá 0,30. Ou 30%. E 2 dividido por 20, eu vou fazer essa daqui como se fosse simplificando, para vocês verem como é que fica, tá certo? Eu posso simplificar tudo aqui, ó, por 2. 2 dividido por 2, 1. E 20 dividido por 2, 10. Aí eu tenho, ó, 1 sobre 10 é a mesma coisa de 0,1. Ou 10%. Aí percebam, para tirar a prova, para ver se vocês fizeram essa frequência relativa corretamente. 25 mais 35, 60. 60 mais 30, 90. 90 mais 10,
100%. Eu tenho que chegar aqui sempre a 100%. Esse valor absoluto aqui pode alterar porque vai depender da nossa pesquisa, tá certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me procurem e façam os exercícios, deixem as atividades em dias. E é isso aí. Obrigada.